E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Então, galera, no dia 23 de maio desse ano eu gravei um vídeo falando sobre a salvação da Rainha do Sul. Olha que interessante, né? A salvação da Rainha do Sul. Como que seria a salvação dela? Visto que Deus ele tem uma salvação mediante ao novo nascimento, agora nessa dispensação, e no Antigo Testamento por meio da lei, né, e tal. Mas veja bem, a gente está falando aqui da Rainha do Sul. Nós estamos falando aqui da Rainha de Sabá, que era da Etiópia. Preste atenção, eu falei nesse vídeo, isso pode ser elencado também para os ninivitas que vieram de uma raiz da Síria e que adoravam ao deus Dagon. E a Rainha do Sul da Etiópia, ela, ainda que tenha levado alguns ensinamentos para lá, eles não se tornaram um segundo Israel. E nem os ninivitas, muito menos ninivitas, se tornaram segundo Israel. E aí a gente entende o seguinte: por que nesse texto fala que eles vão ressuscitar apenas na segunda ressurreição, se falam que eles se arrependeram e que ela foi ouvir a palavra de sabedoria de Salomão? Olha o que está aqui, ó, Lucas capítulo 11, versículo 31. A Rainha do Sul se levantará no juízo, ela vai se levantar no juízo com os homens desta geração, ou seja, da geração de Jesus, e os condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e eis aqui quem é maior do que Salomão. Aí, para os ninivitas vai falar a mesma coisa, ó. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas, e eis aqui está quem é maior do que Jonas. Vamos ver essa palavra aqui, levantar. Ó, a palavra levantar aqui no grego é egeiro, despertar, fazer levantar, despertar do sono, acordar, despertar do sono da morte, chamar de volta da morte para a vida. É esse o sentido, né, de levantar. E aí aonde você encontra esse levantar? Você encontra se levantar no livro de João. Olha aqui, ó, no livro de João, no capítulo 2, versículo 20, vai falar assim, ó: replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado esse santuário, e tu em 3 dias o levantará, né? Porque ele fala que iria reconstruir esse templo. Egeiro, olha aí, ó, egeiro, tá falando aqui do seu corpo, do seu santuário. Jesus respondeu: destruir esse santuário, em 3 dias eu levantarei, eu ressuscitarei, né? Eu irei levantar novamente, tá? Essa palavrinha tá aqui em João 2:19, João 2:20, tá? Que ele é usado para uma reconstrução, tá? Ó, eu destruo e reconstruo, certo? Eu destruo e reconstruo, eu destruo e levanto. Então, dá a ideia, sim, ele é usado perfeitissimamente esse texto, né? No versículo certinho de Lucas, no capítulo 11, que fala ali de ressurreição, tá? Essa palavra é usada para a ressurreição. Então aqui em Lucas, no capítulo 11, no versículo 31, vai continuar dizendo, ó, Jesus usa essa palavra para falar que iria reconstruir, tem a ideia de reconstrução, e aí é usada essa palavra aqui também, ó, a Rainha do Sul tem a ver com reconstrução, levantar no juízo, naquele momento ali, ó, tá? Tem a ver com local, no juízo, com os homens dessa geração, e os condenará. Bom, muitos com visões diferentes, eles acabam tendo interpretações diferentes desse texto também. Eles não aceitam, não há
hipótese alguma para eles que pessoas que estão salvas não ressuscitem na primeira ressurreição. Para eles, qualquer pessoa que está salva hoje, morta, ela, uma vez que está salva, terá que ressuscitar na primeira ressurreição. Então, eu comecei a ouvir alguns argumentos, tá? Então, vamos lá. Primeiro argumento que a gente ouve é que se levantar aqui é um levantar no sentido de colocar pessoas para julgar. Eles ressuscitaram na primeira ressurreição e agora eles vão ser levantados como juízes. Perfeito? Eles serão levantados como juízes para poder julgar aquela geração na segunda ressurreição. Bom, então vamos ver se é isso mesmo. Ó, eu estou aqui com um texto. Nós vamos colocar assim, tá? Deixa... Tá aqui alto, né? Grande, melhor dizendo, a letra. Vamos ler, ó. Os ninivitas... Vamos tirar a ressurgirão, vamos colocar aqui, ó. Os ninivitas serão exaltados. Vamos colocar assim, né? Serão exaltados. Vamos colocar dessa forma. Serão exaltados. Ó. Os ninivitas serão exaltados no juízo com essa geração. Olha aí, percebeu? Né? Com essa geração... Olha aí que estranho que fica, né? Então, eu estou dizendo, os ninivitas serão exaltados com essa geração. Eles serão levantados no tribunal para julgar com essa geração. Essa geração também vai se assentar num tribunal para julgar? Não tem como, tá? Então, essa primeira explicação aqui já não funciona. Porque, veja, os ninivitas serão exaltados no juízo com essa geração. Então, essa geração que está condenada, segundo esse verso aqui, já complica. Ela não pode levantar para ser exaltada com aquela geração. Certo? Então, essa explicação de levantar para ser exaltada não funciona. Porque o que acontece com os ninivitas acontece com essa geração. Então, se essa geração é exaltada, essa também tem que ser. É o que está escrito. Os ninivitas serão exaltados no juízo com essa geração. Todos vão ser exaltados. Todos vão se sentar no tribunal. Todos pegarão um poder de destaque. Certo? Uma outra explicação, vamos colocar aqui ressurgir. Girão de novo, ó, como que estava antes, tá? Uma outra explicação que nós temos é a dos amilenistas. Só que os amilenistas, você sabe que eles são pós-tribulacionistas e eles não acreditam no milênio literal. Então, para eles, esse verso aqui se dá no juízo depois da vinda dele, porque não tem mais reino milenar. Se não tem reino milenar para eles, o reino milenar para eles é hoje, esse versículo se encaixa, aí sim daria para se encaixar. Só que se encaixa, mas deixa uma lacuna aberta, que é o reino milenar. Entende? Porque o texto fala que é no juízo, com a ressurreição daquela geração. Por isso que eles dizem, né? Que a ressurreição de justos e ímpios ao mesmo tempo. Então, para os amilenistas, eles acreditam que esse versículo ele se dá na vinda de Jesus depois da grande tribulação e não tem milênio e acabou. Mas eles entendem que é uma ressurreição naquele momento onde tem ninivitas, onde tem aquela geração. Certo? Uma outra explicação que nós podemos colocar aqui, tá? É a pessoa entender que esse juízo aqui, ó, se refere... Opa!
Ficou grandão, né? Ó, que esse juízo aqui se refere ao quê? Ao tribunal de Cristo. Tá? Ó, os ninivitas ressurgirão, né? No tribunal de Cristo, com essa geração. Aí entra um outro detalhe. Aí a pessoa ela tem dois caminhos. Ou ela se torna milenista, porque aí acaba o milho, acaba a pipoca na vida de Jesus, ou ela vai ter que confessar que na primeira ressurreição, o que tem ali é uma ressurreição de justos e ímpios. Tá? E a Bíblia fala o tempo inteiro que a primeira ressurreição é a dos que são de Cristo. Não faria sentido, tá, uma pessoa acreditar numa ressurreição de justos e ímpios, crendo ela no reino milenar. Como é que faz? Essa pessoa ela ressuscita e até chegar ao tribunal de Cristo tem aí uns 75 dias até chegar lá. Ela vai ficar vagando pela terra, esperando acontecer o tribunal de Cristo, e ela não pode nem morrer, porque se morrer, volta de novo para o Hades. E porque eles ressuscitam, e não todos ressuscitam, somente aquela geração. E outra, no lago de fogo e enxofre, quem é lançado lá? A besta e o falso profeta, ou seja, as nações e as pessoas que usaram a marca da besta e o anticristo, o falso profeta. O pessoal da geração de Jesus não usou a marca da besta. Então o que vai acontecer com eles? Eles serão julgados e vão voltar para o Hades. Entende? Então, quem interpreta assim e crê no milênio literal é muito complicado. É pior ainda uma interpretação assim. Se é milenista, a gente até entende, só que você vai ter que aniquilar o milênio. Aniquila o milênio, acaba com as nações e não é só a igreja no final das contas. Então, a explicação do tribunal e a explicação aqui do exaltado, que, não, esse aqui não é ressuscitado, isso aqui é exaltado, tá? E a explicação do exaltado não dá, né? A do exaltado e do tribunal não dá, do tribunal de Cristo. Uma outra interpretação também, né, que eu também ouvi, é que essa expressão aqui, com, não é com, é antes. Então vamos colocar aqui antes, ó. Vamos botar aqui antes, tá? Vamos colocar aqui antes. A gente vai estudar essa interpretação aqui também agora, ó. 3 interpretações. Ressurgirão não é ressurgir, é exaltado. Juízo não é o dia do juízo, é o tribunal de Cristo. Agora a palavra antes. Então como que a gente leria isso dessa forma? Deixa eu puxar para cá para não atrapalhar. Como que a gente leria isso aí, ó? Os ninivitas ressurgirão no juízo antes, né? Antes esta geração. O com aqui seria antes. Será que o grego sustenta essa palavra antes? Primeiro vamos ver se o grego sustenta. Depois a gente vê como que ficaria essa interpretação. Vamos lá. Ó, a rainha do sul se levantará no juízo com. Vamos botar aqui, ó, com. Aí tá assim, ó, com, depois, atrás. O que significa essas expressões com, depois e atrás? A gente vê essa expressão da seguinte maneira. Vamos usar textos para comparar, para a gente chegar a um denominador comum. Vamos lá. Mateus capítulo 2. Aliás, capítulo 2, versículo 3, ó. Mateus 3, 2. Ó, 2, 3, perdão. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei, e com ele toda Jerusalém, ó. Com. Percebeu aqui? Com ele toda Jerusalém. E com ele toda Jerusalém. Ou seja, seguindo ele, não somente Herodes, mas também toda Jerusalém ficaram alarmados. Então, a palavra aqui que está atrás, não é atrás de antes, é atrás de logo a seguir. É como se eu dissesse assim:
Pô, tudo que o cara fala, você vai atrás, meu. Você segue o cara. O cara não pode falar nada que você vai atrás com ele. Você vai junto com ele, né? Ir atrás não é ir antes. Aqui, nesse contexto, ir atrás é seguir a pessoa, é ir junto com ela. Tá vendo? Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes. E aí, ó, meta, né? E atrás deles, ou seja, seguindo ele, depois, ou seja, com ele e com ele toda Jerusalém. É um ato contínuo, não tem um intervalo assim de tempo. É um ato contínuo. Então, quando o texto fala aqui, ó, Lucas 11, não abriu lá, deixa eu abrir aqui, Lucas 11, 31. Quando o texto fala ali que está indo com, né? Esse com você não pode interpretar como antes, porque até a palavra não fala antes ali, fala atrás. É logo em seguida, é junto com ele, tá? Não é no sentido de anteriormente ou antecipadamente. Eu estou andando atrás te seguindo, né? Pô, o cara está atrás de mim me seguindo. O cara está antes de mim? Não, o cara está atrás de mim, está aqui me seguindo, né? Está comigo, ele está junto comigo aqui. Então, ó, a rainha do sul se levantará no juízo com os homens, né? Ou seja, todos vão estar ali juntos, que essa é a ideia. Se não for isso, aí a gente volta aqui, ó, para esse texto, vamos ler, ó. Os ninivitas surgirão no juízo antes, né? Aí aqui não tem que ser esta, mas tem que ser desta, né? Esta já fica errado. Então vamos manipular ali o texto, ó. Os ninivitas ressurgirão no juízo antes dessa geração. Antes desta geração. E a condenarão. Opa! Então vamos ler aqui com calma, vamos ler com cuidado, ó. Os ninivitas surgirão no juízo antes. Significa, então, que se eles vão ressurgir antes, então, essa geração, olha o antes aí enorme aí, ó. Essa geração, tá? Só vai, olha aí, ó. Os ninivitas surgem antes, tá? O que significa, então, logo, que os dessa geração, eles surgem o quê? Depois, né, do juízo. É a lógica que nós temos, ó. Os ninivitas ressurgirão no juízo antes dessa geração. O que significa que essa geração vai ressurgir depois do juízo. Perfeito? Se fosse essa a palavra ali antes, o texto não fala antes, o texto fala atrás, junto, né? Logo em seguida, é ato imediato, tá? É com, por isso que está traduzido com, tá? Os ninivitas ressurgirão no juízo antes dessa geração. O que significa, então, pela lógica, é que os daquela geração só vão ressurgir o quê? Depois do juízo. Porque se os ninivitas ressurgem no juízo, é no juízo. É como se eu dissesse assim, ó. Os ninivitas ressurgirão. Vamos colocar aqui, de repente, né, que... Deixa eu ver aqui. Ó. Só para questão de didática. Hoje é dia 1º de novembro. Vamos botar assim, ó. Os ninivitas ressurgirão no dia 1º de novembro, antes daquela geração. O que eu estou querendo dizer? Que aquela geração, que essa geração, vai ressurgir depois do dia 1º de novembro. Claro, porque se um vem antes, o outro só pode vir depois. Por quê? Porque os ninivitas só vão levantar no juízo. No juízo. Tá? Então não tem como você dizer aqui isso, tirando esta, colocando desta, tirando o com e colocando antes, mesmo assim continua errado. Agora, e se eu colocar aqui, os ninivitas ressurgirão aonde? No tribunal. No tribunal. Antes dessa geração. Tá?
Ou seja, os ninivitas ressurgirão no tribunal de Cristo antes dessa geração, porque aí quando que essa geração vai ressuscitar? Vai ressuscitar no juízo. Mas, mais uma vez, não é isso que a palavra está dizendo. Então você veja que a gente está tentando colocar todo um jeitinho aqui, né? Porque o texto fala de ato contínuo. Ó. Os ninivitas vão ressurgir, como esse pessoal, e vai condenar. Então não pode chegar aqui e dizer, os ninivitas ressurgirão no tribunal de Cristo, antes dessa geração, né? Não faz sentido falar isso, porque aí essa geração, ela só vai ressuscitar no juízo, e aí eles vão condenar. Só que para isso você vai ter que tirar o juízo, vai ter que botar tribunal de Cristo, você vai ter que tirar o antes, vai ter que colocar com, e vai ter que tirar esta e vai ter que colocar desta. Tá? Para poder coadunar tudo. Entende? Então, essas palavrinhas, gente, por mais que você coloque, né, tente explicar de uma maneira que se encaixe com a ideia, né, de que, nossa, só é salvo quem conhece a Cristo. A gente sabe que não, a gente sabe que teve bilhões de pessoas que nunca chegaram a conhecer a Cristo. Ah, mas eles se arrependeram, sim, eles se arrependeram, mas e daí? Os ninivitas passaram a fazer sacrifício, passaram a guardar o sábado, eles passaram a obedecer às leis judaicas? Não. Né? Eles se circuncidaram? Não. Eles não fizeram parte da aliança de Israel, mas se arrependeram. Mas não fizeram parte da aliança de Israel para receber as promessas que Deus fez para Abraão e a sua descendência. Não fizeram. Então, os ninivitas, o texto está bem claro, ressurgirão no juízo com esta geração, e assim é em todas as Bíblias, tá? E a condenarão. A condenarão por quê? Porque eles vão ressuscitar, mas não vão julgar, porém o testemunho deles em vida, no momento em que eles aceitaram ouvir Jonas, e Jesus é maior do que Jonas, deu condições para eles serem salvos. E aí, esse testemunho vai servir de exemplo para poder condenar, né, os daquela geração que viram aquele que era maior do que Jonas, né, e maior do que a rainha, maior do que Salomão, perdão. Então, ressurgirão no sentido, né, de levantar para poder julgar, não dá, porque o texto fala que é com aquela geração. O que acontece com os ninivitas acontece com aquela geração. Então o texto fala ressurgir, né? Tá claro, ou seja, ambos ressuscitam. É com, é junto. A palavra ali no grego é junto. Primeiro. Segundo, se você quiser colocar a ressurreição de igreja e ressurreição de ímpios aqui, então anula o reino milenar. Já anula ali, aí é o próprio amilenismo, tá? Se você quiser continuar crendo dessa forma e mesmo assim acreditar no reino milenar, e aí você vai ter que rebolar muito, porque você vai ter que explicar esse pessoal vivendo aqui na Terra durante ainda 75 dias, né? Durante o Armagedon, durante o dia do Senhor, né? Entre outras coisas, até chegar ao tribunal. E ainda tem que explicar por que outros não ressuscitam, só essa geração, tá? E aí vai ter que bater de frente com vários outros textos que mostram que a primeira ressurreição é só para a igreja, certo? E a questão do lago de fogo. Então tem essas duas coisas aí. Se você quiser entender que ressurgir é ressuscitar, mas colocar a palavra com no sentido de antes, anteriormente, e aí você vai entrar num outro complicador, porque o texto diz que os ninivitas ressurgirão no juízo. Aí piorou, porque eles vão ressuscitar no juízo. Se você disser para mim que os ninivitas ressuscitam, né, antes desta geração, no juízo, então significa que os daquela geração vão ressuscitar depois do juízo. Então, antes também não cabe. Salvo se você quiser interpretar que juízo é tribunal de Cristo. Mas aí ele não faz nenhuma ênfase ao
trono branco. Mas aí fala assim, os ninivitas ressurgirão no tribunal de Cristo antes dessa geração e a condenarão. Aí você tirou o juízo, colocou o tribunal, tirou o com, colocou antes, né? E está dizendo que ele está falando ali que ele vai ressuscitar, mas só lá no reino, depois do reino milenar, só lá no juízo eterno, é que ele vai condenar. E não é essa a leitura do texto, certo? Então, qual é a coisa mais simples que se tem para poder entender? Os ninivitas ressurgirão no juízo, vão ressuscitar no dia do juízo, juntamente com esta geração que Jesus condenou, e vão estar condenados, né? Eles condenarão aquela geração. Ponto. Não precisa mudar, não precisa forçar o texto, não precisa dizer que como é antes, o texto não fala nem antes, o texto fala atrás, isso significa que está logo em seguida, imediatamente, ou seja, ele está junto com esta, por isso que o texto fala com, igual Mateus 2:3. Então, é esse o texto. O texto é esse daqui. Os ninivitas se ressurgirão no juízo, junto, pode até ler assim, junto com esta geração, e a condenarão. Ponto. Vai condenar como? Vai condenar pelo seu testemunho. Não é ele julgando, mas é o testemunho deles a condenará. E eles vão ressuscitar na segunda ressurreição. Pronto, é o texto. Não tem por que ler de outra forma, se é assim que o texto está escrito e é assim que o texto está. Se você quiser alterar qualquer outra forma de interpretação, todas elas vão ter uma lacuna. Todas elas, nenhuma vai fechar. Essa é a única que fecha, por quê? Porque nós cremos nas nações do reino e não unicamente na igreja. Certo, gente? É isso daí. Então, fique com essa palavra em nome de Jesus.